Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 7, Abraão e a prova de fé. Mas antes de iniciar, antes até mesmo dos avisos, queria me dirigir aqui a todas as mães. No próximo dia 14 de maio de 2023 será o Dia das Mães. Não posso deixar de prestar aqui a minha homenagem e o reconhecimento a cada uma de vocês, que o nosso bondoso Deus continue dando sabedoria, graça, e que vocês continuem sendo bons exemplos à sua família, aos seus netos e filhos. Assim como Paulo disse a Timóteo, eu acho que é uma reflexão boa a toda mãe. Timóteo, tenho certeza que a fé que primeiro habitou na sua vó, depois na sua mãe, habita também em você. E eu oro ao Senhor para que isso seja uma realidade para a sua família. Que essa fé no verdadeiro e único Deus que habita em você alcance também os seus filhos e netos. Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui com a gente. Depois desta breve homenagem a todas as mães, e eu espero que você tenha um Dia das Mães festivo, eu quero explicar aquilo que eu sempre digo no começo dos vídeos. Este conteúdo aqui é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso, aqui embaixo na descrição tem 3 informações que são importantes para te ajudar aí. Primeiro, você tem o cronograma de aulas, a maneira como esta aula está dividida. Então, se ela ficar muito longa, você pode assistir por partes. Assiste a primeira parte, a segunda, a terceira, tudo bem? De maneira que você desfrute o máximo deste conteúdo. Segundo, além do cronograma, nós temos também uma aula-atividade. A aula-atividade é para verificação do seu aprendizado. Deve ser feito depois da aula. Assistir o vídeo, vá até a aula-atividade e verifique o que você aprendeu. Ficou em dúvidas ou deseja fazer um comentário? Nós temos também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Mas você também pode colocar aqui no vídeo, no comentário do vídeo. O seu comentário será muito bom interagir e conversar com você, tudo bem? Chegamos ao capítulo 12 do livro de Gênesis. Essa é a estrutura base que nós vamos encontrar aqui, nessa parte da história que nós vamos estudar hoje. O capítulo 12 começa com uma introdução e termina com um epílogo. A introdução está no versículo 1, a parte A, e o epílogo está no versículo 19, o retorno de Abraão a Berseba. Entre a introdução e o epílogo, nós temos aí 6 sessões que vão apresentar para a gente o desenvolvimento dessa história. Na primeira, haverá uma ordem de Deus, versículo 1, a parte B e o versículo 2, e a ordem é sacrifique seu filho. Na segunda, no versículo 3, é a partida na manhã seguinte. A terceira, no versículo 4 até o versículo 6, a parte B, um diálogo ao pé da montanha. A quarta, a jornada montanha acima, versículo 6, parte C até o versículo 8. A quinta, a preparação para o sacrifício, versículo 9 e o versículo 10. A sexta, o anjo fala para parar o sacrifício, versículo de número 11 até o versículo de número 18. Bom, por uma questão de tempo, eu vou explicar apenas do versículo 1 até o versículo 13. E para tornar aí um cronograma de aula um pouco mais simples, eu quero dividir então essa aula em 4 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar do versículo 1 versículo 1 e 2, né, o teste e a ordem que Deus dá para Abraão, que a gente vai descobrir que é um teste. Na segunda sessão, eu quero apresentar o diálogo de Abraão e a sua jornada à montanha, versículo 3 até o versículo 8. Na terceira sessão, a preparação para o sacrifício, versículo 9 até o versículo 13. E encerrar então com uma quarta sessão, fazendo assim algumas aplicações para essa aula. Tudo bem? Então aqui embaixo está o cronograma, você pode se orientar por ele e seguir para qualquer um desses momentos, se você não conseguir assistir a aula toda numa única vez. Começando então com a primeira sessão, eu quero apresentar para vocês essa história que começa assim no versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. A primeira informação
que o versículo 1 dá para a gente é que se passaram alguns anos desde o nascimento de Isaac. Isaac nasceu no capítulo anterior, capítulo 21. Isaac não é chamado aqui de criança, mas ele é chamado de rapaz. Então Isaac não é uma criança, ele é um jovem. A segunda informação é que Elohim, que é o Senhor aqui, o Deus que está aqui aparecendo a Abraão, o Criador dos céus e da terra, decide colocar Abraão à prova. E essa é uma informação importante, porque o uso que o livro de Gênesis faz aqui para se dirigir a Deus é intencional. Quem está provando Abraão aqui nesse teste, pedindo que ele leve o seu filho para um holocausto, é Elohim, o Criador. Como nós veremos lá no encerramento dessa história, até onde nós formos hoje, aquele que vai proibir a morte de Isaac é Yahvé, o Senhor da aliança, o Deus pessoal. Parece que intencionalmente o autor quer criar essa imagem em nós. Será Yahvé quem vai reafirmar o seu compromisso com Abraão. É Elohim, o Criador, quem faz esse teste, mas o mesmo Deus que faz o teste é o mesmo Deus quem providencia para Abraão. A terceira informação que nós temos aqui tem a ver com esta palavra que eu já disse aqui, que é o teste. Deus pôs Abraão à prova. Então, Elohim estará testando Abraão para mostrar quem realmente é Abraão. É isso que a palavra teste significa. A palavra teste significa que Deus está submetendo Abraão para mostrar quem ele é. Para fazer esses testes, Deus irá submetê-lo a uma situação que envolve muita dificuldade. Como nós veremos lá no versículo 12, já perto do final da história, esse teste ele é feito com um propósito, né? Deus está fazendo esse teste para mostrar se Abraão realmente teme a Deus. Então, para Abraão serviu para isso e para aqueles leitores também. Para quem está lendo a história, Deus está revelando que está fazendo um teste para mostrar que Abraão realmente temia a Deus. Então veja que Deus falar isso é importante para aquelas pessoas, porque Deus vai continuar realizando testes com o seu povo, né? E estes testes são todos feitos com propósito. Deixa eu te dar um exemplo de um teste que Deus fez com o seu povo, que é muito diferente do teste de Abraão, né? O teste de Abraão é um teste individual, mas aqui no texto de Deuteronômio capítulo 8, nós temos um teste coletivo. E assim como no teste de Abraão, é Deus quem está fazendo com o propósito de verificar se essas pessoas temem a Deus. Veja comigo aí versículo 2 e saltando para o versículo 16. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeciam ou não aos seus mandamentos. Versículo 16. Sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Então, como é possível ver aqui neste exemplo de Deuteronômio, esses testes são provas que são realizadas por Deus, realizadas com um propósito. Então, Deus está testando para mostrar quem a pessoa realmente é. Grave esse conceito que ele é importante. O teste é isso. Deus está testando para mostrar quem a pessoa realmente é. E geralmente testes envolvem dificuldade, como no caso que nós vamos ver hoje de Abraão e nesse caso de Deuteronômio que nós estamos vendo aqui no exemplo. Mas Deus sempre realiza esses testes com o propósito de beneficiar a pessoa. Então não é um teste para destruir a pessoa ou para causar prejuízo, mas para o próprio bem dela. Esse mesmo princípio que nós estamos vendo neste exemplo é utilizado por Deus. Se aplica ao teste que será feito a Abraão. Abraão vai enfrentar grandes dificuldades, mas esse teste acabará trazendo benefícios para eles. Quando a gente seguir a história, nós não teremos oportunidade de refletir sobre isso na última parte do texto, né, a partir do versículo 14. Mas depois da explicação, você pode fazer a leitura e você vai ver os benefícios que haverá para Abraão depois desse teste. Bom, depois dessa breve introdução à história, a gente segue então para o teste. O que Deus vai pedir a Abraão? Versículo 1, a parte B. Leia comigo. Abraão, Deus chamou.
Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Talvez, para preparar o leitor para essa ordem que vai seguir, o autor coloca esse diálogo de forma mais longa, né? Ele, de forma subjetiva, dá para a gente a impressão que Deus está hesitando em fazer esse pedido. Ao invés de ir direto ao ponto, o autor diz que Deus começa chamando Abraão. Abraão? E Abraão responde dizendo: aqui estou. Mas observe que fato interessante essa expressão, porque Abraão vai dizer aqui estou 3 vezes, agora no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. E todas as vezes quando Abraão fizer uso dessa frase, ela vai sinalizar para a gente exatamente que nós estamos diante de um momento tenso da história. Em tese, nós leitores já sabemos disso, né? O versículo 1 acabou de informar para a gente que este é um teste. Mas aqui no versículo 2, nós descobrimos a gravidade do teste. Deus disse para ele: tome seu filho. Apesar de, lendo no português, isso parecer uma ordem, né? Tome o seu filho. Essa expressão hebraica aqui poderia ser melhor traduzida como: por favor, tome seu filho. E aqui nós temos uma cena que é um pouco rara. É raro encontrar uma ordem divina que faça isso, né? No hebraico, fica como se Deus estivesse fazendo uma súplica para Abraão. Deus está fazendo isso para mostrar que aquilo que está sendo pedido a ele é um pedido. Tome seu filho. Então Deus não está dando uma ordem. No hebraico, a ideia é de Deus lhe fazer um pedido. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. Ao ler esse pedido inteiro, nós descobrimos porque Deus está fazendo um pedido e não uma ordem. Deus está testando Abraão. E nesse teste, o pedido recebe 4 características. Primeira característica é seu filho. Segunda característica, seu único filho. Terceira característica, Isaque e não Ismael. Quarta e última característica, a quem você tanto ama. E Deus ainda acrescenta: vá sozinho. Que é a mesma expressão que aparece lá no capítulo 12 que nós estudamos na última aula. Quando Deus disse para Abraão sair do meio da sua terra, do seu clã, da casa do seu pai, foi isso que Deus disse a ele: vá sozinho. Mais uma vez o Senhor lhe diz: pegue Isaque e vá sozinho à terra de Moriá. Abraão deve levar o seu filho para oferecer em holocausto. E talvez você não saiba o que é um holocausto, e aqui merece uma explicação dentro da literatura bíblica. O holocausto era um tipo de oferta onde você cortava o animal em pedaços e oferecia todo o animal em cima de um altar que era queimado. As vítimas que eram habitualmente escolhidas para os holocaustos eram pássaros, ovelhas, e se a pessoa fosse muito rica, ela poderia oferecer um touro, ou deveria oferecer um touro. Então, esse tipo de oferta expressa 2 ideias. A pessoa que oferece um holocausto a Deus como oferta, primeiro, ele reconhece que ele está se entregando inteiramente a Deus. Porque aquele animal representava quem estava oferecendo a oferta. Então, aquele animal cortado em pedaços e colocado em cima do altar representava quem estava fazendo aquilo. Segundo, aquilo representava que a morte do animal servia exatamente para expiar o pecado do ofertante. Porque o ofertante está oferecendo a Deus um sacrifício para expiação do seu próprio pecado. Por que saber disso é importante? Porque por mais devoto que a pessoa fosse, ir até o templo, oferecer um sacrifício, oferecer um filho é uma questão que está totalmente fora. Deus não exigiu isso em momento nenhum. Não há essa exigência.
Na verdade, o que se exige na lei é que o filho primogênito ele fosse dedicado ao Senhor. E o filho primogênito, ao ser dedicado ao Senhor, assim como todos os animais, o pai colocava um animal para substituir o filho primogênito, porque Deus não queria a morte do filho primogênito. Deus exigia a morte de todos os animais primogênitos para serem oferecidos a ele por expiação, mas não dos filhos. Veja como isso fica claro em Êxodo 34, versículo 20. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá que quebrar o pescoço dele. Então, o primeiro animal era oferecido ao Senhor. Quanto aos primeiros filhos dos homens, será obrigatório resgatá-los. Ou seja, assim como aconteceu com os animais, era preciso fazer com os filhos. Mas aqui ele diz: ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Esse filho não era oferecido morto, era oferecido um animal para resgatá-lo, né? Então, os primeiros filhos também pertenciam ao Senhor, também eram oferecidos ao Senhor, mas era obrigatório resgatá-los por meio da oferta de um animal. Então, tudo isso que estou explicando para vocês expressa algo importante. Todo primogênito é do Senhor, mas diferente do animal, o filho primogênito não precisava morrer. Era necessário oferecer uma oferta de substituição no lugar do filho primogênito. O pai deveria fazer isso. São esses próprios princípios estabelecidos por Deus posteriormente que nos permitem dizer com muita clareza que Deus não deixaria Isaac morrer. Como foi dito no início da passagem, esse é um teste. Então nós temos informações suficientes para saber que este é um teste e que Deus não deixaria isso tomar fim. Deus está querendo demonstrar quem Abraão é. É importante dizer isso porque se nós tentarmos ler essa história fora do contexto, pode ser que a gente acabe fazendo explicações e aplicações que levam para o extremo, né? Às vezes alguém lê isso aqui e aí pesa a mão na aplicação e exige aquilo que não tem nada a ver com a história e que perde completamente o sentido do contexto bíblico. Por isso que é tão importante a gente entender isso de maneira apropriada, e eu estou correlacionando com outras passagens, para nós entendermos o que Deus está dizendo. E muito provavelmente foi isso que aqueles primeiros leitores compreenderam. Eles compreenderam que esta era uma exigência de Deus, que era muito pesada, era uma exigência extraordinária que fazia parte de um teste. Era uma exigência que, tanto moralmente como teologicamente, é um pedido difícil de ser aceito. Sobre o aspecto teológico, por exemplo, Deus disse, né, depois dele despedir Isaac, que o cumprimento da promessa dependia de Isaac. Depois que ele despediu Ismael, capítulo 21, troquei os nomes. Depois que ele despediu Ismael no capítulo 21, teologicamente fica implícito que o cumprimento da promessa dependia de Isaac. Na aplicação, quero ler um texto de Hebreus que demonstra isso, né? Então, teologicamente, isso é inviável o que Deus está pedindo. Mas Abraão não sabe que isso é um teste. Nós que estamos lendo a história sabemos que isso é um teste. E para esse teste, Deus diz que ele deve ir até a região de Moriá, e lá Deus vai indicar o monte em Moriá, onde ele deve realizar a oferta. Começamos aqui então a segunda sessão, onde eu quero apresentar o diálogo e a jornada à montanha, do versículo 3 até o versículo de número 8. Vamos começar com o versículo 3? Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Não é dito nada para a gente sobre os sentimentos de Abraão. O foco do narrador está na atitude que Abraão está demonstrando, né? Mas por essas mesmas atitudes aqui, nós percebemos como Abraão está emocionalmente afetado. Veja, Abraão primeiro prepara a montaria e depois de preparar a montaria é que Abraão sai para cortar lenha e para preparar o fogo. Ele deveria ter feito o inverso. Primeiro Abraão deveria ter cortado a lenha
preparado o fogo e depois ter preparado o jumento. Então parece que o narrador quer nos descrever essa imagem, né? Um homem obediente, mas que está afetado. Ele está tão confuso que ele não consegue pensar direito. Ele está fazendo as coisas na ordem invertida. Mas seja qual for o estado de espírito de Abraão, ele está fazendo o que foi dito para ele fazer. Ele partiu e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. É isso que o texto nos diz aí. Por essa fala do narrador, nesse momento, Abraão já sabe o lugar em Moriá que ele deve ir. Em Moriá tem um monte e Abraão sai para este monte. Então Abraão já sabe para onde está indo. E o versículo 4 descreve para a gente a quantidade de dias que era necessário viajar para Abraão chegar até o lugar em Moriá que Deus havia indicado. São 3 dias de viagem. Sobre esses 3 dias, há algo muito interessante que Calvino destaca, que eu queria compartilhar com vocês. O sofrimento aumentado de Abraão durante esses 3 dias. Olha que comentário interessante de Calvino. Vai-te à terra de Moriá. A amargura da tristeza é consideravelmente aumentada por essa circunstância. Pois Deus não exige que ele mate seu filho imediatamente, mas o compele a revolver essa execução em sua mente durante 3 longos dias, para que, ao preparar-se para sacrificar seu filho, torturasse ainda mais severamente todos os seus próprios sentimentos. Do dia que Abraão saiu até o dia que ele chegou a Moriá, o monte que Deus havia indicado, foram 3 dias de viagem. Em sua mente, durante esses 3 dias, ele precisou considerar essa ordem diversas vezes. São 3 dias de sofrimento em sua mente. Porque, afinal de contas, como Deus mesmo reconheceu, este é o filho que ele ama. Por fim, no 3º dia da viagem, nós somos deixados para imaginar a pontada que dispara no coração de Abraão quando ele levanta os olhos e avista o monte. 3 dias depois de sair de sua casa, ele consegue avistar de longe o lugar que Deus havia indicado para ele. Nesse momento, Abraão então se volta a falar com os seus 2 servos que ele havia levado consigo, porque ele vai cumprir fielmente o que Deus havia lhe ordenado. E Abraão diz assim aos seus servos, versículo de número 5. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, os 2 que haviam ido. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Assim como Deus ordenou para que ele viesse só ao lugar de sacrifício, Abraão está fazendo isso. Ele está dando a ordem para que os seus servos fiquem naquele lugar, ele está vendo o monte de longe, fiquem ali olhando os jumentos e aguardando a sua vinda. E nesse momento parece que Abraão está tentando se distanciar emocionalmente de Isaac. Porque ao invés de chamá-lo de filho, Abraão chama de rapaz, né? Ele diz, o rapaz e eu iremos mais adiante. Parece que de certa maneira Abraão já havia entregue Isaac a Deus. Ele será oferecido como oferta ao Senhor e parece que Abraão já aceitou isso. Mas ele esconde isso dos seus servos. Porque Abraão lhes informa que ele está indo adorar a Deus. E essa adoração poderia ser feita de diversas maneiras. Muitas coisas poderiam ter passado pela cabeça dos servos, mas nunca um sacrifício humano. Então essa confusão sobre o verdadeiro significado daquilo agrava muito essa afirmativa de Abraão. Depois voltaremos. Porque Abraão esconde deles o que vai fazer e diz que depois voltaremos. O que Abraão quis dizer com depois voltaremos? Vamos adorar e podemos voltar para vocês. Essa expressão pode indicar 3 coisas aqui. Geralmente a gente prefere a terceira, mas eu queria falar sobre as 3 motivações que fez Abraão dizer isso. Muito provavelmente, em primeiro lugar, Abraão está mentindo intencionalmente aos seus servos. Eu digo isso porque quando a gente observa a pergunta de Isaac no versículo 7, que nós vamos ver daqui a pouco, nem Isaac entendia bem o que estava acontecendo.
As informações que Abraão deu estão muito desencontradas, nem Isaac não está sabendo. Isaac diz: pai, onde é que está o cordeiro para o holocausto? Nós vamos adorar e cadê o sacrifício? Então, pela fala de Isaac, parece que Abraão está intencionalmente mentindo aos seus servos. A segunda possibilidade é que Abraão não pretendia sacrificar Isaac. Talvez por conhecer a Deus, talvez Abraão tivesse convicção de que Deus não deixaria isso acontecer. Então ele está afirmando um conhecimento que ele tem sobre o Senhor. A terceira possibilidade, geralmente aquela que a gente mais ouve, mais aceita, é que Abraão está demonstrando uma atitude de fé, né? Nós não sabemos ao certo a motivação, mas como eu falei, as pessoas preferem essa terceira atitude. Abraão está demonstrando uma fé. E depois de dar essa resposta aos servos, a próxima parte da jornada será ainda mais difícil. Se até agora tem sido um sofrimento apenas para Abraão, tem sido um desgaste físico e emocional para ele, a partir desse momento será um desgaste físico e emocional para Abraão e Isaac. Ao subir o monte, tanto Abraão quanto Isaac se desgastam fisicamente ainda mais. Mas além do desgaste físico, neste momento, Isaac vai se desgastar emocionalmente e agora nós estamos caminhando para o momento mais tenso da história. Versículo de número 6. Leia comigo, por favor. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Enquanto eles dois estão caminhando juntos, o versículo começa a nos preparar para aquela próxima cena. Ele está indo oferecer o seu filho como holocausto. E veja, das duas vezes em que a lenha é colocada sobre Isaac, essa é a primeira. Nessa primeira vez, a lenha é colocada sobre suas costas para ele carregar. Mas na próxima vez que a lenha for colocada sobre as suas costas, ele vai estar deitado sobre a lenha. Não será mais para carregar. Ele estará deitado sobre a lenha para ser oferecido como sacrifício. E durante essa caminhada nós percebemos que está tudo ali. Eles caminham em silêncio, Abraão levando a faca e o fogo, Isaac levando a lenha, mas então o silêncio é quebrado. Isaac então repara que está tudo ali, mas está faltando uma coisa. Isaac diz: onde está o cordeiro para o holocausto? Essa é uma pergunta muito ingênua de Isaac. E essa pergunta ingênua é que torna a sua morte mais comovente. Ele realmente não sabe o que está acontecendo. Abraão tem sofrido só por esses dias. Abraão sabe o que está indo fazer. Mas Isaac não. E quando Isaac inspeciona tudo, Isaac vê que faltava o animal. Onde está o animal, pai? Agora, veja a resposta de Abraão. E essa é uma resposta que deixa muito claro o elo de amor que existe entre Abraão e o seu filho e o elo de amor e confiança que existe entre Abraão e Deus. Versículo de número 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Mais uma vez, não fica claro a motivação da resposta de Abraão, né? Abraão está sendo evasivo com Isaac? Abraão está expressando fé? Abraão está anunciando uma profecia? Ele está fazendo uma oração a Deus? Nós não sabemos a motivação de Abraão ter dito Deus providenciará uma ovelha, mas assim como no versículo 5, nós sempre preferimos a resposta positiva, né? Nós sempre preferimos aquela resposta como se Abraão tivesse tendo fé, ou profetizando, ou orando. Seja lá qual for a sua motivação, essa passou a ser então a convicção do povo de Deus a partir desta fala de Abraão. Elohim pode até testar o seu povo,
para mostrar quem são essas pessoas. Mas o Deus da aliança, o Yahvé Irê, além de ser o Deus que realiza o teste, também é o Deus que providencia para o seu povo. Então, isso é um ponto teológico muito destacado aqui, que ganha contornos na teologia judaica e importância para o povo de Deus. Elohim pode até testar o seu povo, mas ele também é o Yahvé Irê, aquele que providencia para o seu povo. Seguindo, versículo de número 9, o texto diz: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Essa cena começa lembrando a gente que Abraão está obedecendo a Deus. Abraão não está fazendo isso pela sua própria vontade. Abraão chega a este lugar porque é o lugar que Deus havia indicado. Abraão está fazendo tudo isso porque Deus havia pedido. Isso aumenta a tensão da história. E o autor mantém, em certo sentido, um suspense. Porque antes de passar ao desenvolvimento, ele passa a descrever a construção do altar, os preparativos para o sacrifício. Para aumentar o suspense, ele ainda diz que Isaque foi amarrado e colocado sobre as lenhas. Se quando compararmos, né, o que está acontecendo aqui, você tem um jovem amarrado em cima do altar, com os holocaustos que eram oferecidos ao Senhor, nós vamos ver que o que Abraão está fazendo aqui possui dois procedimentos muito diferentes daqueles que eram habitualmente feitos. Primeiro, e tudo isso é com base em Levítico capítulo 1, tá? Primeiro porque em Levítico 1 não menciona que o animal deveria estar amarrado antes do abate, né? Então, o animal não precisaria estar assim. Segundo, que este animal era colocado já morto, cortado os seus pedaços, desmembrado e colocado ali no altar já assim. Mas aqui, nós precisamos entender que Abraão não recebeu orientações apropriadas como ele deveria realizar aquele sacrifício. Abraão então está colocando Isaque amarrado e vivo. Porque como nós já sabemos, esse aqui é um teste. Não é assim que se oferece um holocausto. O texto não diz pra gente como é que Isaque consentiu ou não com isso. Mas pelo fato dele permitir ser amarrado, muito provavelmente aqui nós temos o consentimento de Isaque. Havendo ou não consentimento, o autor faz questão de demonstrar o horror que está contido nessa cena, né? Abraão então pega a faca para sacrificar o seu filho. Sim, isso aqui não é um animal. Isso aqui não é um animal como previsto em Levítico 1, que já foi cortado e vai ser agora queimado. Isso aqui é o seu próprio filho. É esta cena que nós estamos. Mas essa cena é interrompida com um diálogo que aparece no versículo 11. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Se foi Elohim, o Deus Criador, quem decidiu testar Abraão, aqui é o Yahvé, o Deus da aliança, quem fala. E ele ordena uma mensagem a Abraão. Essa mensagem é tão urgente, tão importante, que ele chama Abraão 2 vezes. Esse duplo chamado serve para enfatizar a urgência e a importância daquilo que vai ser dito. E o que vai ser dito é: não toque no rapaz. Não faça nenhum mal a ele. Agora sei que você teme a Deus. Essa expressão, sei que você teme a Deus, esse teme a Deus, é uma expressão comum no Antigo Testamento. Significa que a pessoa honra a Deus de duas maneiras. Temer a Deus é, primeiro, honrá-lo por meio da sua adoração. Segundo, temer a Deus também é uma maneira de honrá-lo pela maneira como você vive.
E desde o começo, era isso que o teste queria mostrar. Deus desejava revelar para aqueles leitores e para o próprio Abraão que Abraão honra a Deus com a sua adoração, mas que Abraão também honra a Deus na maneira como ele vive. As pessoas que estão lendo essa história descobrem isso. Elohim testa o seu povo porque o Deus da aliança Yahvé quer mostrar para nós e para as pessoas que sabem dessa história se nós honramos ou não ao Senhor. Abraão teme a Deus e não negou oferecer ao Senhor o seu único filho. Essa história então se encerra com essa descrição, versículo de número 13. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam este nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Depois de todo aquele suspense, o texto não diz para a gente sobre a resposta de Abraão, nem mesmo sobre a libertação de Isaac. Logo após esta providência de Deus, logo após esta fala do anjo, o texto se volta para a oferta de Abraão. Abraão olha para cima e vê que ali tem um animal para substituir Isaac. Assim como o anjo termina de falar, é isso que Abraão percebe. Que no matagal havia um animal preso para ser sacrificado. E agora este animal será oferecido como oferta de agradecimento a Deus e como oferta de devoção a Deus. Deus foi tão bom que providenciou um animal para ser oferecido no lugar de Isaac. Abraão está tão empolgado com isso que Deus fez que ele decide dar um outro nome para aquele lugar. Ao invés de Moriá, será Yahvé Irê. Deus proverá, indicando a sua esperança, indicando a sua oração, indicando uma profecia futura para o povo de Deus. Deus proverá. Eu encerro esta sessão com uma citação importante. No comentário de abertura diz que Deus testou Abraão. Isso adverte o leitor que a próxima narrativa forçará a fé e a obediência de Abraão ao máximo, a fim de revelar seu mais profundo apego emocional. Então isso é um teste a isso. Você vai ser levado ao seu máximo para revelar quem você é. Seguindo a leitura. Ele está disposto a amar a Deus de todo o coração, mente e alma? Ou ele confia e obedece simplesmente porque vale a pena fazê-lo? E esse é um paralelo interessante com a história de Jó. É importante ler essa história de Abraão, o patriarca, e ler a história de Jó e perceber a correlação que existe entre a fala divina, entre o propósito para o teste. Seguindo, Abraão não sabia que sua aprovação era um teste. Para ele, era totalmente real. Então, aquilo que Abraão experimentou como sendo real era um teste do Senhor para revelar quem Abraão realmente era. E essa é uma história de fé e inspiradora para todos nós. Eu queria encerrar essa aula partindo para a quarta e última sessão, fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. Assim como Abraão, o cristão passa por diversas provações. E as provações fazem parte da história do povo de Deus. No caso de Abraão, é Deus quem o está testando. Mas no Novo Testamento, essas provações surgem como situações que acontecem ao povo de Deus, que o povo de Deus deve entender que Deus é Senhor sobre essas situações. Que são provações que no final hão de providenciar bem ao povo do Senhor. Veja o exemplo que eu cito a vocês, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Aqui Tiago está tratando sobre provações. E essas provações aqui estão relacionadas ao sofrimento que o povo de Deus passa, que surge como resultado da perseguição, né? Por ser cristão, ele está sendo perseguido e está sendo provado. Tiago, então, pretende esclarecer para a gente por que Deus permite que o justo sofra. Ele não dá uma resposta completa,
Mas Tiago pretende deixar claro que o sofrimento do crente está sempre sob o controle de Deus. Que nós precisamos compreender isso. A provação sempre é um desejo de Deus pelo melhor para o seu povo. E nós, como povo do Senhor, precisamos acreditar nisso. Deus levou Abraão a ser provado. Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, que é diferente de provação, porque a tentação vem do diabo, a provação ela é uma permissão de Deus. E aqui Tiago está nos dizendo que Deus permite que as provações nos aconteçam, mas Deus deseja sempre o nosso melhor. Por mais que o sofrimento às vezes seja incompreensível, né? A gente fica, por quê? O mais correto é compreender o que Abraão compreendeu. As provações, elas são parte da vida cristã. Tem um hino que nós cantamos que diz isso. Você conhece esse hino? Diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cristãos passam por provações. As provações acontecem pela permissão do Senhor. Deus está revelando quem nós realmente somos. E o intuito da provação sempre é o nosso bem. Segunda aplicação. Nas provações, o cristão deve viver olhando para cima. Você está passando provação? Na história que nós estudamos hoje, Abraão olhou para cima 2 vezes. Primeiro, ele olhou para cima para ver o Monte Moriá. Então, nesse sentido, olhar para cima expressa obediência. Eu estou indo ao lugar onde Deus está me provando. Eu estou obedecendo a Deus e por causa dessa obediência eu estou sofrendo. Mas ele também olhou para cima quando ele viu o animal para ser substituído pelo seu filho Isaque. Ou seja, para o cristão, olhar para cima implica isso. Eu devo tanto obedecer à ordem do Senhor, como devo sempre esperar a provisão do Senhor. Você está passando provação? Olhe para cima. E assim como na história de Abraão, olhar para cima para nós significa isso: obediência e provisão. Eu obedeço a Deus e sei que estou sendo provado pelo Senhor, ou que Deus está permitindo esta prova, mas eu olho para cima acreditando que Deus há de enviar provisão para o seu povo. Eu quero muito que, se você for passar por uma provação, você consiga olhar para cima e descobrir essas 2 coisas de forma espontânea. A provação é resultado da minha obediência a Deus, mas também a provação indica que Deus é um Deus de providência para o seu povo. Terceira aplicação. O cristão precisa colocar a obediência a Deus acima de qualquer outra consideração. Isso aqui é importante para nós, porque às vezes nós, quando em se tratando de obedecer a Deus, nós colocamos certos critérios, né? Olha, Senhor, eu estou disposto a obedecer se o Senhor fizer X, Y, Z na minha vida, ou se as coisas forem assim, assim. Cristo falou sobre isso. Cristo tratou sobre o custo que é para seguir a Ele. Você deseja seguir a Cristo? Qual que é o custo de seguir a Cristo? E aqui o ponto que eu quero mostrar a você é que essa obediência que nós vamos dar a Deus, ela tem que estar acima de qualquer coisa. Olha o exemplo que Cristo nos dá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26 e 27. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E, se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Para seguir a Jesus, é preciso obedecê-lo. E essa obediência deve estar acima de qualquer outra consideração. Se você coloca critérios para seguir a Jesus, você não pode ser discípulo dele. É importante compreendermos que a obediência tem que estar acima de qualquer coisa. E o povo de Deus é chamado a obedecer a Deus. Quarta aplicação. Deus se aproxima daqueles que estão em profunda angústia. Ali, no Monte Moriá, Abraão responde seu filho dizendo: o Senhor proverá. Foi
Apenas isso que o coração angustiado de Abraão conseguiu dizer. E às vezes, para nós que estamos passando por provações, é apenas isso que nós conseguimos dizer. Yahvé Irê, o Deus que se aproxima daqueles que estão em profunda angústia, ele proverá. E nós precisamos acreditar nisso. Por mais intensa que seja a angústia da sua vida, por estar passando por provações que parecem ser tão difíceis, porque você é fiel ao Senhor, obedece a Deus, o nosso Deus se aproxima daqueles que estão em profunda angústia. No monte de Deus, ele providenciará. Foi a expressão final de Abraão. No monte de Deus, ele providenciará. Obedeça ao Senhor, porque Deus se aproxima de nós quando nós estamos em profunda angústia para providenciar a nós o seu cuidado. Quinta e última aplicação. Não limite o poder de Deus pela sua maneira de entender a história. Eu disse a vocês que no capítulo 21, Deus ordenou que Ismael fosse embora. Mas a promessa agora está condicionada a Isaac. Isaac deve morrer em um sacrifício? Como é que Deus vai cumprir a sua promessa se Isaac morrer? Como é que Deus vai fazer o que ele prometeu fazer se Isaac deixar de viver? E às vezes essa matemática ou essa maneira lógica de compreender a vida que limita o que Deus pode fazer na nossa cabeça. A gente olha Deus e começa a racionalizar e dizer, como é que Deus pode fazer uma coisa se está dando errado aquilo outro. Olha que testemunho lindo o livro de Hebreus nos dá sobre isso. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Esse texto é maravilhoso porque ele está dizendo para a gente que os planos de Deus, eles não podem ser limitados por situações adversas que sobrevêm sobre o povo do Senhor. Na verdade, como disse Jó, nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O Senhor é Senhor sobre a história. Por isso que nós obedecemos ao Senhor, confiando que os seus planos são perfeitos, maiores e melhores. Que você encontre no Senhor este refrigério para, com a sua consciência tranquila, obedecer aquilo que o Senhor está lhe pedindo. Assim como aconteceu com Abraão, Deus está nos pedindo e nos fazendo testes. Ele está exigindo de nós a nossa obediência. E nós obedecemos porque foi o Senhor quem pediu. E ali, no monte do Senhor, nós acreditamos que o Senhor providenciará. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Se o Senhor nos permitir, semana que vem nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.